Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E nesse vídeo eu vou falar para vocês 5 lições que podemos aprender com o rei Davi. Davi é o pai de Salomão. E eu fiz um vídeo falando 7 lições que podemos aprender com Salomão. Eu vou deixar aí no card acima para que você possa assistir. Voltando a falar de Davi, Davi foi músico, foi poeta e foi compositor de diversos salmos. E ao longo da sua história, Davi colecionou diversos feitos. Lutou contra ursos, lutou contra leões, venceu Golias e foi um dos maiores reis de Israel, onde formou um grandioso exército e fez o seu povo prosperar. E acima de tudo, Davi foi um homem escolhido por Deus. E como se não bastasse, Davi foi um grandioso homem, segundo o coração de Deus. E o sucesso de Davi foi tão grande que em 1 Crônicas 29, 28 diz: E morreu Davi numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. Diante desses grandes feitos, surgem as seguintes perguntas. Quais são os segredos do sucesso de Davi? Quais são as lições que a vida de Davi apresenta? Por que Davi prosperou tanto? Se você quer saber as respostas para essas perguntas, primeiramente a gente precisa entender quem foi Davi. Davi era o filho mais novo de Jessé, pastor de ovelhas e um músico muito talentoso. Davi viveu no reinado de Saul, mas quando Deus rejeitou esse reinado, o profeta Samuel foi enviado para ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel. Apesar de aos olhos humanos os irmãos de Davi serem mais aptos a esse reinado, Deus escolheu Davi para ser rei de Israel. Entretanto, essa unção, mesmo sendo ministrada por Samuel, a trajetória de Davi até chegar ao reinado foi longa. Davi trabalhou para Saul como escudeiro e músico e se tornou um guerreiro famoso por derrotar Golias, e ainda foi perseguido por Saul, e assim Davi se tornou fugitivo do rei. Depois de muitos acontecimentos, Davi se tornou rei sobre as 12 tribos de Israel. E aqui fica uma ressalva. Davi, apesar de tudo, cometeu erros. Feito esse breve resumo, vamos para o primeiro segredo de Davi. E a primeira lição é que Davi trabalhava constantemente. Pense comigo. Quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé para ser o rei de Israel, o que estava fazendo Davi? Davi estava trabalhando, pastoreando as ovelhas. Quando Davi ouviu insultos de Golias à nação de Israel, o que estava fazendo Davi? Davi estava trabalhando, carregando alimentos para seus irmãos. Então, precisamos entender que Davi trabalhou bastante até alcançar o sucesso. E em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, diz: O trabalho foi criado por Deus, ou seja, o trabalho conduz à prosperidade. E como diz em Provérbios, capítulo 14, versículo 23, todo trabalho árduo traz proveito. E a segunda lição que podemos aprender com Davi é que Davi enfrentava os seus problemas e as suas dificuldades. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 e 35, está escrito: Então disse Davi a Saul: Teu servo pastoreava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria,
e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão na barba e o feria e o matava. Mencionei para vocês anteriormente que Davi pastoreava as ovelhas. Note que, assim como em qualquer trabalho, há dificuldades. No caso de Davi, havia as dificuldades dos ursos e dos leões. E então, Davi enfrentava essas dificuldades e vencia. E você, certamente, também tem dificuldades e passe por isso. Então, você precisa enfrentar essas dificuldades. E como diz, não há vitória sem luta. Então, pessoal, chegamos à terceira lição que podemos aprender com Davi. E a terceira lição é: Davi trabalhava diligentemente, mesmo em trabalhos aparentemente menores. Antes de se tornar rei de Israel, Davi trabalhou em trabalhos de pequena relevância. Na casa de seu pai, ele trabalhou como pastoreador de ovelhas. No palácio de Saul, ele trabalhou como músico, servo e escudeiro. E ele trabalhou nesses trabalhos até mesmo depois de ser ungido por Samuel. Então, pessoal, entenda que antes do seu sucesso, você precisa trabalhar em trabalhos de pequena relevância, para que depois você possa chegar lá em cima. Então, pessoal, sonhe grande, mas comece pequeno. Então, pessoal, chegamos à quarta lição que podemos aprender com Davi. E diz: diante de decisões importantes, Davi escolhia o que conhecia. Existem muitos momentos na nossa vida que são decisivos. E a história de Davi nos ensina que em momentos decisivos a gente precisa escolher aquilo que a gente já testou e aquilo que a gente já conhece. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38 e 39, diz: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então, pessoal, Davi estava em um momento decisivo, onde ele iria lutar contra Golias. E então Saul colocou a sua armadura, pois ele nunca tinha colocado aquela armadura. Isso iria atrapalhar ele. Então ele decidiu tirar aquela armadura e ele conseguiu vencer Golias. E você que está em um momento decisivo, você precisa escolher aquilo que você conhece, aquilo que você já testou. Então, em momentos decisivos, escolha aquilo que você conhece. Então, pessoal, chegamos à quinta e última lição, que na minha opinião é a lição mais importante que tem, que é: Davi obedecia a Deus. Em Atos, capítulo 13, versículo 22, diz: levantou-lhes como rei a Davi, a qual deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, pessoal, confesso para vocês que eu fiquei maravilhado com esse versículo, pois o próprio Deus diz que Davi era um homem conforme o seu coração. E como se não bastasse, o Senhor ainda diz que Davi executaria a sua vontade, ou seja, Davi faria o que Deus mandasse. Eu peço a Deus que sejamos como Davi e que tenhamos o coração segundo a vontade de Deus e que façamos o que está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes
medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, pessoal, essas são as 5 lições que podemos aprender com o rei Davi. Espero que essas lições façam você ter uma vida melhor. Eu fiz esse vídeo de coração. E se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. E muito obrigado por ter ficado até aqui. E que Deus abençoe a sua vida imensamente. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!